gravar o chat mesmo, vou compartilhar a tela para a gente poder fazer essa aula o mais tranquila possível. Tá? Tá aqui. Vou deixar o chat de perguntas aqui de lado tranquilos. E aí vocês podem perguntar tanto aqui online pelo áudio, ou pode perguntar também via WhatsApp, via aqui o chat. Tá bom? Então, o conteúdo da aula de hoje, deixa eu só tentar. Espera aí, vou passar para cá, para essa tela aí. Vamos ver. Isso, deu certo. Então, o conteúdo da aula de hoje, gente, dentro da sequência clínica de tratamento que a gente tem seguido lá das nossas aulas de prótese total, se vocês pegarem lá o plano de ensino, lá no liceu, vocês vão ver que tem a sequência certa, né? Passamos pelos aspectos físicos, químicos de atenção, né, da prótese, passamos pela parte de moldagens preliminares, o professor Luciano colocou a aula lá no YouTube, passamos para as confecções de modelos individuais, também foi falado direitinho, passamos para a aula de moldagens secundárias, tá? Selamento periférico e moldagens secundárias. E hoje o intuito dessa aula é fazer vocês, um pouquinho na sequência, entenderem como o relacionamento da maxila com a mandíbula influencia na interpretação das próteses parciais removíveis. Porque a partir desse momento de hoje, com os modelos de estudo, por cima desses modelos de estudo, nós vamos confeccionar aí os planos de orientação, tá? Ou a chapa de prova, que é um sinônimo do plano de orientação, superior e inferior. A partir dos planos de orientação superior e inferior, a gente vai conseguir fazer esse relacionamento da maxila com a mandíbula, devolvendo para aqueles pacientes desdentados totais, né, os nossos velhinhos lá sem dentes, devolvendo para ele muitas das relações estéticas e funcionais que eles precisam. Então, qual que é a importância de estudar essas relações, de conhecer, de ter o conteúdo sobre essas relações maxilomandibulares? Porque a gente não pode sair montando a dentadura de forma aleatória, né? Se eu levantar demais a dimensão vertical do meu paciente, eu posso causar problema para ele. Então, a ideia hoje, na sequência clínica de aulas, fez o modelo de estudo, vai confeccionar a chapa de prova para levantar 2 planos de cera, como aqui na imagem, que nós estamos vendo aqui, ó. Em cera, eu fiz uma chapinha de prova mais fina. Por cima dessa chapinha de prova, eu fiz um plano de cera superior e um plano de cera inferior. E aqui eu vou conseguir medir a dimensão vertical do meu paciente, devolver para ele o que ele perdeu durante a vida, que foram os dentes, né? Os dentes e as estruturas de suporte. Então, professor, não está gravando a aula. Tá não? Certeza? Deixa eu ver. Não, aqui na tela está aparecendo gravando. Não, eu estou gravando. Eu acho que está gravando. Ô, Isa. Está gravando sim, Isa. Tá vermelhinho aqui, tá vendo? Tá? Então tá bom. Vamos lá. Se não gravar, depois eu gravo. Tudo bem? Vamos para frente. Então, a ideia aqui hoje é fazer vocês, primeiro, entenderem para que servem esses planos de orientação, né? É aqui que eu vou montar, aqui como vocês estão vendo a imagem, nessa imagem aqui, ó, eu tenho um plano de cera, aqui eu tenho a montagem dos dentes em cima do meu plano de cera, estabelecendo aquela relação de contato oclusal superior e inferior, estabelecendo aquela distância entre o arco superior e inferior com os dentes ocluídos, que se chama dimensão vertical de oclusão, tá? Para devolver para o meu paciente tudo que ele perdeu com o tempo. Qual que é a implicância disso no uso de prótese total? Por que eu estou fazendo isso? O paciente, quando ele... Deixa eu passar aqui. Quando ele perde os dentes, ó, existe uma coisa que a gente chama de autoimagem versus autoestima. O que é isso? O que é autoimagem? Autoimagem é a avaliação que a pessoa faz de si mesma quando ela se olha no espelho, né? Ela vai olhar no espelho e ver que tem, às vezes tem uma verruga no nariz, às vezes tem uma sobrancelha mais alargada, às vezes os terços faciais não são simétricos, simetria facial não é a mesma, né? Às vezes a pessoa tem uma espinha, às vezes a pessoa tem alguma coisa que atrapalha, que atrapalha
a imagem dela, e desse ponto eu pergunto, será que a relação dessa autoimagem atrapalha na autoestima desse paciente? Às vezes, se você acordar com uma espinha horrorosa na cara, vai atrapalhar o seu dia ou a sua vida? Às vezes, se você perde um dente ou outro, ou todos os dentes, isso atrapalha direto ou indiretamente na sua posição social, né? Então, a avaliação que você faz de si é a mesma quando você tinha dentes ou quando você não tinha, tá? Então, antes de confeccionar qualquer prótese para o nosso paciente, a gente tem que fazer essas perguntas e responder essas perguntas. Por quê? Porque nós vamos devolver, tentar devolver para ele da forma mais correta possível, de forma que a gente consiga envolver aí tanto a parte funcional, que a gente já falou muito no começo, né, de entender sobre anatomia, de entender sobre selamento diário chapeado, de entender sobre adesão, coesão, pressão atmosférica, tensão superficial. Tudo isso a gente já está falando é de forma funcional, é fazer a prótese parar na boca do paciente. Mas agora nós vamos falar um pouco de forma estética. Nós estamos devolvendo para esse paciente somente a função. Na verdade, o que ele te procura por mais é para que você consiga devolver para ele, além da função, a estética. E às vezes tem gente que acha a estética mais importante mesmo do que a própria função. Então, a pergunta que a gente sempre tem que fazer para o nosso paciente, para a gente mesmo, quando a gente vai desenvolver qualquer trabalho em prótese, é: eu vou conseguir devolver para esse paciente uma autoimagem boa, como ele tinha quando ele tinha dentes? Entendeu? Eu vou conseguir devolver para esse paciente, como consequência disso, a autoestima, vou fazer ele ficar mais feliz, vou fazer ele ficar mais sociável perto das pessoas. Às vezes, uma pessoa sem dente não consegue nem conversar, não consegue sorrir direito, né? Então, essa relação de autoimagem versus autoestima é muito importante, principalmente para esses pacientes, por exemplo. Olha essa frase aqui do Teles, ó: a imagem que o indivíduo faz de si não é um fenômeno estático. Ela é adquirida e construída e conseguida no contínuo contato com o mundo, sofrendo modificações sucessivas da relação do sujeito com os aspectos internos e externos de sua vida. É isso mesmo. O que a pessoa pensa de si está relacionado com o que ele viveu na vida. As suas rugas não aumentam com a idade, a perda de seus dentes. Tudo isso influencia de forma direta para você ser quem você é e do jeito do seu comportamento. Por exemplo, se o seu comportamento social é mais inquieto, pode ser por causa dos dentes, né? Pode ser por causa de uma verruga, pode ser por causa de uma expressão facial pior. Então, a gente precisa sempre ter isso na cabeça antes de confeccionar qualquer trabalho em prótese, para tentar fazer o nosso paciente entender que eu vou tentar devolver o máximo possível para o senhor o que o senhor tinha, tanto da parte funcional quanto da parte estética. Tá? Não é só simplesmente... Deixa eu passar. À frente. Não é assim, olha aqui para vocês verem a imagem. Olha isso. Não é? Um paciente... Será que esse senhorzinho, sem as próteses, é tão feliz quanto com as próteses? Né? Será que influenciou aí a não utilização de uma prótese total na autoestima desse paciente? Será que esse paciente se sente bem assim? Tem gente que não está nem aí para a paçoca, não é? Por outro lado, tem pessoas que são extremamente conservadoras, não pode nem, tem vergonha e dificuldade de sorrir por causa disso, tá? Imagina você, pô, a Angelina Jolie sem dente, não é? É a mesma coisa dela com o dente? Não é. Então, quando a gente faz uma prótese total, quando a gente pensa na relação entre arcos, maxila e mandíbula, ocluindo de forma correta, a gente está tentando também devolver para o nosso paciente esse fator de integração social. Influencia o aspecto social da pessoa. Tá? Então, na hora de fazer as nossas próteses, na hora da gente levantar, por isso que essa aula hoje, parece que não tem nada a ver com a aula de hoje, né? Mas tem tudo a ver, porque eu vou levantar primeiro essa distância, essa relação vertical de arcos, fazendo com que ela volte a ter uma postura labial, ela volte a ter um volume labial adequado, volte a ter os dentes no lugar certo, né? Os planos oclusais no lugar certo, para depois eu restituir em forma estética os dentes, a cor, a forma, tudo isso influenciando o fator social dessa pessoa. Tá? Então, primeiro, nós vamos aprender hoje a montar os planos, a como é que faz, né? De forma clínica lá no laboratório. Nós vamos fazer muito isso lá no laboratório quando a gente voltar, tá bom? Não se preocupem. Mas, principalmente, para que serve? Por que eu estou fazendo isso?
Né? Por que eu estou levantando planos de cera? Porque provavelmente, se eu olhar para esse paciente aqui, para esse senhorzinho sem dente, e medir essa distância entre a base do nariz e a base do queixo, ela provavelmente vai ser muito menor do que a distância do canto da sobrancelha até a base do nariz, do que a distância da testa para a linha da sobrancelha, que são os terços faciais, né? Nós, seres humanos, no plano frontal, somos divididos em 3 terços. A face nossa é dividida em 3 terços. Nós temos o terço superior, que vai lá da linha do cabelo até a linha da sobrancelha. Né? Temos os terços médios, que vai da linha da sobrancelha até a base do nariz. E o terço inferior da face, que vai da base do nariz até a ponta do queixo. De forma simétrica, esses terços têm que ser mais ou menos iguais, tá? Para que a pessoa fique simetricamente igual. Porque o rosto tem uma harmonia estética. E quando a gente perde os dentes, a gente perde essa relação do arco superior e inferior, encurta essa distância. Como nesse velhinho aqui, ó. Ele encurtou bem a distância entre o terço inferior da face com o terço superior e o terço médio. Tá? Superior e médio. Como consequência disso, ele tem uma assimetria facial. Essa assimetria facial, ela prejudica de forma direta a estética desse paciente, né? Como a gente está vendo na imagem aí. Tá? Da mesma forma que se eu medir a Angelina Jolie sem dente, com a boca fechada, o terço inferior da face vai estar menor. Olha como a linha de expressão facial dela aumentou. Né? O sulco milioide. Né? Então, assim, desculpa, genioide. A gente avalia de forma que a perda dos dentes, a perda do volume ósseo na arcada, ela influencia diretamente a estética da pessoa, tá bom? Então, como a gente vai devolver para esse paciente parte dessa estrutura óssea que ele perdeu com o processo de reabsorção, como a gente já estudou também os processos de reabsorção no sentido vertical, no sentido horizontal, reabsorção óssea, né? E como a gente está devolvendo para esse paciente esse processo de reabsorção óssea, devolvendo na forma de uma prótese, um pouco dessa base de osso que ele perdeu e de dentes que ele perdeu, então é importante que isso influencie diretamente no fator social dessa pessoa. Será que gordo, magro, baixo, alto, homem, mulher, velho, idoso, tem o formato dos dentes iguais? Não, a gente precisa caracterizar nossa prótese de forma a trazer de forma estética, pode perguntar, quem tiver dúvida, trazer de forma estética o formato, a cor, o tamanho, a forma, a relação maxilomandibular, tudo no lugar de acordo com o que a pessoa tem, mas não de acordo com todo mundo igual. Por isso que a gente estuda o gordo, o magro, os perfis das pessoas, o formato do rosto, tudo isso influencia na escolha da seleção dos dentes. E o professor Roberval vai estar falando para vocês na próxima aula, tá? Que já é de seleção de dentes. Mas, de forma geral, qualquer ponto que eu mexa no meu plano de cera aí pode influenciar de forma direta a minha relação maxilomandibular. E, como consequência, trazer um prejuízo. A gente já fez o almoço. Vamos desligar os áudios. Quem quiser perguntar, pode, tá? Hoje eu estou à toa. Professor, Oi. mas no caso, tipo assim, um rebordo mais reabsorvido que o outro, ele pode vir alterar na minha dimensão na hora que eu for medir o tamanho dela? Um rebordo mais reabsorvido que você fala, o superior mais reabsorvido que o inferior, Amanda? É isso? Não, em relação a um paciente a outro. Ah, sim. Então, quem está com áudio, só você ligar. Eu pavê. De dor. O grau de reabsorção do rebote pode influenciar na montagem da dimensão vertical? Pode. Às vezes você vai ter que compensar, Amanda. A altura que o rebote for perdido, às vezes você vai ter que compensar com cera. Você vai ter que posicionar os seus dedos mais para cima para poder trazer a relação de dimensão vertical desse paciente para o lugar certo. Por onde que eu começo essa relação de dimensão vertical? E aí que eu vou fazer essa aula hoje. Vamos ligar os André, áudios. desliga o áudio, André. Isso, André, desliga o áudio. Por onde que eu começo isso, Amanda? Primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar, através de 2 planos, um superior e um inferior, o tamanho dessa altura. Como é que eu determino o tamanho dessa altura? Um método muito comum e muito clássico que a gente segue lá na oclusão. Na aula de oclusão, se você estiver lá no terceiro período. Um método muito comum é justamente colocar, medir, através de um método de medição, pode ser métrico, pode ser fisiológico,
a altura do arco superior e inferior quando o paciente está em repouso, ou seja, começando pela dimensão vertical de repouso. Então, eu meço a dimensão vertical de repouso, chego no número. Eu sei que entre a dimensão de repouso, que é o paciente, entre aspas, relaxado muscularmente, com os músculos em tônus, né? Em equilíbrio muscular, sem encostar dente. Eu tenho essa distância entre um arco e outro que independe da presença de dentes. Então, eu posso medir isso, que não depende de dentro. Quando o meu paciente em posição reta, ele desencosta da cadeira, a própria posição postural dele faz com que a mandíbula vá para baixo e ela fique em tônus muscular. Eu meço essa distância entre o arco superior e inferior para depois colocar os meus planos na boca do paciente e tentar chegar nesse espaço de dimensão vertical de repouso. Quando eu chegar em dimensão vertical de repouso igual à dimensão que eu medi na boca dele sem os dentes, eu vou tirar 3 milímetros do espaço funcional livre e aí eu determino a dimensão vertical de oclusão, ou seja, o paciente com os dois planos engrenados, mordendo os dois planos, eu tenho aqui a medida de DVO, que é 3 milímetros a menos do que o DVR. Tudo bem? Então, se o paciente tem um rebordo muito reabsorvido, Amanda, a pessoa pergunta, reabsorveu demais o rebordo, o que eu tenho que fazer? Colocar os dois planos na dimensão vertical de repouso correta, remover 3 milímetros para chegar na oclusão. E aí eu consigo, sim, equilibrar a relação maxilomandibular no lugar certo. É claro que nós vamos estudar agora os planos de orientação, e nós vamos começar por um, depois fazer o outro, e vocês vão entender que, dependendo do esquema, a gente vai conseguir fazer essa relação maxilomandibular de forma efetiva e correta. Mas aí eu preciso primeiro sair do repouso, para depois a gente tentar achar a oclusão. Fique tranquilo, nós vamos montar primeiro os planos, como é que faz, depois nós vamos personalizar os planos de acordo com o seu paciente. Cada pessoa tem uma relação maxilomandibular diferente da outra. Então, eu vou ajustar a minha dentadura, diferente da sua, Amanda, da Luciana, do Winston, do resto da pessoa. Cada pessoa tem uma relação maxilomandibular diferente. Então, eu preciso personalizar os meus planos de orientação dentro da boca deles, para que eu consiga exatamente a relação maxilomandibular daquele paciente. Que eu consiga, através de onde? Da dimensão vertical de repouso, depois para a dimensão vertical de oclusão, na montagem desses planos no articulador semi-ajustado, depois na montagem dos dentes. Respondi a pergunta, mano? Deu para entender? Respondeu, obrigada. Tá. Então vamos lá. Ih, já está acabando o tempo. Ixi, vai ser difícil aqui hoje, viu? Mas vamos aí. A hora que acabar, eu passo para a próxima, tá? Aqui. O que um sorriso ele conota? Porque quando você olha uma pessoa sorrindo, como nessas imagens aí que vocês estão vendo, o que conota? Quando eu olho para uma pessoa e vejo uns dentes em harmonia, eu consigo visualizar bem-estar, eu consigo visualizar alegria, consigo visualizar a segurança da pessoa, aumenta a autoestima, aumenta a segurança dessa pessoa que está conversando, que está sorrindo, que está falando, que está comendo, aumenta a satisfação, é uma pessoa mais feliz. Tá? Então, eu olho para uma pessoa sorrindo, eu vejo que, ou olho para uma pessoa com um bom relacionamento dos dentes, ela me dá uma sensação de pessoa mais agradável do que aquela que não tem um dente da frente. Imagina você perder um dente no incisivo central, não é? Ou um dente muito amarelo, ou às vezes um dente cariado na frente. Isso aí, gente, influencia diretamente no que você acha da pessoa. Não é só o que ela acha de si mesma, mas do que as pessoas acham dela, né? Parece desleixo, quando a pessoa tem uma cárie no dente da frente, ou perdeu um dente da frente e não colocou outro, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui nesse sentido de fazer a nossa prótese o mais próxima possível dos dentes do meu paciente e de tudo que ele perdeu ao longo dessa vida, né? Tentando devolver para ele o mais próximo possível do que ele tinha. Bacana? Então, vamos para frente. Tá. E como é que eu penso nisso? São duas teorias para desenvolver o lado estético das próteses totais. Tem a teoria dentinogênica, né? Ela vai se basear pela idade, sexo e personalidade da pessoa. E tem as teorias do princípio da percepção visual, que vai se basear em relação ao que é belo, ao que é bonito.
Tá? Então, assim, aí entra a lei das proporções áureas. Nós não vamos estar entrando muito nesse processo agora, porque, infelizmente, a gente... essa aula do professor Roberto Val na semana que vem. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode ir apimentando um pouquinho mais aí com as discussões. Tá bom? Mas, de forma geral, eu tenho que pensar em devolver os dentes da minha pessoa, primeiro, com relação a sexo, idade e personalidade, tá? E depois me baseando nos princípios do que é belo, né? Altura versus largura, branco demais versus branco menos, né? Então, tudo isso vai se basear na hora da minha seleção, da minha escolha. Imagina você, a Demi Moore, quando ela tinha, olha para você, por incrível que pareça, quando ela tinha 20 anos e quando ela tinha 60 anos, né? É nitidamente melhor a imagem dela hoje, com 60, do que quando ela tinha 20. O que ela mudou aí? O que de cara, inicialmente, a gente consegue visualizar na mudança dessa pessoa? Bom, de cara, eu já consigo ver que só está mostrando o dente superior, com o mesmo sorriso. Não é? Ou seja, aumentou o volume dos dentes superiores. Influenciou na estética dessa pessoa, ela já era bonita, ela ficou mais bonita ainda. Ela com 60 anos parece que ela está com 20. Ou até melhor que 20. Não é? Então, assim, o que a gente tem que pensar na hora de trabalhar esse lado estético é justamente isso. O que a gente pode fazer para melhorar, mas dentro de um conceito de estética, dentro de uma teoria para fazer isso. Mas sair aumentando dente, como a gente está vendo muitas pessoas fazendo aí, sem teoria nenhuma, sem conceito nenhum, sem conceito estético nenhum. Entender o lado estético é muito importante. Até que ponto eu posso abaixar, por exemplo, a borda incisal dos meus dentes superiores sem atrapalhar a relação maxilomandibular do meu paciente? Eu preciso saber o tamanho dos dentes, eu preciso saber que tamanho que eu posso chegar, o tamanho que era real, e aonde eu posso ir. Por quê? Porque se eu descer muito dente, eu vou estar ocupando um espaço que não é para ser colocado por dente. É para ser colocado, às vezes, para fala, não é? Então, a gente não pode estar mexendo muito, né, alterando muito diferente do que a pessoa tinha as relações maxilomandibulares, porque podem influenciar diretamente sobre fala, sobre mastigação. Então, é o melhor na estética, mas é pior na função. E muitas vezes, quando a gente desce muito dente, quando aumenta muito o tamanho dos dentes, a gente não consegue fazer tão bonito assim. Fica mostrando demais, fica até meio feio. Tá? Então, ter um bom senso na hora de reabilitar o nosso paciente é extremamente importante. Ter experiência clínica é extremamente importante. Mas esse lado teórico de entender como funciona um rosto, qual que é o formato do rosto, então qual que é o formato possível que eu posso dar para o dente da pessoa, se ela é uma pessoa velha, se ela é uma pessoa mais jovem, eu posso pôr mais quadrado, mais oval, mais redondo os dentes, o perfil dela é mais gordinho, é mais atlético, é mais magro, qual o tipo de forma de dente que cabe para essa pessoa. Para tudo isso, eu preciso entender e saber direitinho qual a opção que eu posso escolher para esse paciente. Entendeu? Então, de certa forma, as decisões não são tomadas aleatoriamente. A gente precisa ter um conhecimento teórico para fazê-las. Tá? Olha para vocês verem aqui nesse lado. Ó, como trabalhar estética em prótese total. Eu posso trabalhar estética, dimensão da estética em prótese total, posso olhar pelo tamanho, posso olhar pelo biotipo do paciente, posso olhar pela harmonia do aspecto facial e do sorriso, ou seja, mostra dente, mostra lábio, mostra gengiva, mostra dente e gengiva. Eu preciso saber muitos aspectos estéticos para tentar entender a minha montagem. Às vezes a pessoa, por exemplo, tem uma linha de sorriso alta. Todo mundo sabe aí o que é a linha de sorriso alta, né? Mostra muita gengiva quando sorri. Será que quando eu for montar minha dentadura, eu consigo melhorar isso? Será que eu posso tirar 100% disso? Será que dá para fazer isso? Né? Meu paciente é um paciente com menos idade, um paciente mais jovem. Né? Eu posso, em formato de rosto, por exemplo, olha para vocês verem aqui essas imagens, essa primeira imagem aqui. O magrinho, o atlético e o gordinho. Geralmente, quando você vai escolher dente na carta molde, lá na seleção de dentes, para montagem de PTs, você tem lá os perfis, os biotipos do paciente. Paciente mais magro, dentes mais triangulares. Pacientes mais atléticos, dentes mais ovoides.
Pacientes mais gordinhos, dente mais quadrado. Homem, geralmente dente quadrado. Mulher, geralmente dente ovoide. Qual que é o pior para a reabilitação? O pior para mim é o triangular. Por quê? Porque o triangular ele requer também uma altura de papila muito grande. Então, para reabilitações orais, principalmente quando tem dente, o triangular é o pior modelo. Tá? Eu preciso ter uma qualidade gengival muito boa. Para a frontal, tanto faz. Aí vai depender da pessoa mesmo. Tá? Lembrando que eu vou individualizar a minha montagem de dentes para cada pessoa. Por exemplo, é uma mais jovem, os pacientes mais jovens expõem mais o incisivo central. Tem um grau de exposição maior. Então, eu posso trazer o incisivo central um pouco mais para baixo, para tentar mostrar um pouquinho mais. Se é uma senhora, a ideia pela hipotonicidade dos lábios, músculo orbicular do lábio, geralmente está mais flácido. Então, vai esconder um pouco mais a borda incisal do meu dente. Então, é homem, geralmente o grau de exposição de borda incisal de dente para homem é em torno de 1,9. Então, eu preciso mostrar para homem, quando a pessoa está em repouso, a